Você está sendo observado agora. Não ontem. Não há pouco. Agora. E o pior, você não sabe. Existe um predador nesse planeta que não precisa correr atrás de você. Ele não precisa gritar, nem mostrar os dentes, nem dar nenhum aviso. Ele simplesmente espera. Observa. Aprende cada detalhe do seu movimento antes de você sequer imaginar que ele existe. O tigre não é assustador pelo tamanho. Não é assustador pela força. O que torna esse animal verdadeiramente aterrorizante é algo muito mais perturbador do que isso. É a paciência. É o silêncio. É a certeza absoluta de que, se um tigre decidiu que você é a presa, você provavelmente nunca vai saber disso até ser tarde demais. Hoje eu vou te mostrar como esse predador pensa, como ele caça, como ele se esconde em plena luz do dia sem ser visto, e por que pesquisadores que estudam tigres em campo descrevem a mesma sensação perturbadora, a de ser observado por algo invisível. Se esse tipo de conteúdo te dá calafrios do jeito certo, você já sabe o que fazer. Deixa o like agora, se inscreve no canal, porque o que vem por aí é ainda mais intenso. E continua assistindo, porque a parte mais assustadora desse vídeo ainda não chegou. Vamos começar pelo básico. O tigre é o maior felino do mundo. Um macho adulto pode pesar mais de 300 quilos e tem força suficiente para arrastar uma carcaça pesada por vários quilômetros sozinho. A mordida dele é capaz de partir ossos grossos como se fossem galhos secos. Mas isso você provavelmente já sabia. O que a maioria das pessoas não sabe é o que acontece antes do ataque. Muito antes. Às vezes horas antes. O tigre é um caçador de emboscada. Ele não persegue. Ele posiciona. Existe uma diferença enorme entre esses dois comportamentos, e essa diferença é exatamente o que torna ele tão difícil de sobreviver. Um leão corre atrás da presa em campo aberto. Você pode ver, pode fugir, tem uma chance. O tigre faz o oposto. Ele encontra o caminho que você vai usar. Ele estuda o horário que você passa. Ele escolhe o ponto exato onde a vegetação está mais densa, onde a sombra é mais profunda, onde o barulho do vento vai abafar qualquer som dos seus passos. E então ele deita. E espera. Ele pode ficar completamente imóvel por horas. Horas. Sem se mover. Sem fazer barulho. Apenas observando. Agora pensa comigo por um segundo. Você já entrou numa floresta? Já caminhou por uma trilha densa, com árvores altas, sombras pesadas e aquela sensação estranha de que algo está errado, mas você não consegue identificar o que? Pesquisadores que trabalham em áreas de tigres na Índia e no Sudeste Asiático relatam essa sensação com frequência. Uma quietude diferente. Os pássaros param de cantar de repente. O ambiente fica estranho, carregado. E quando você sente isso, já é porque algo mudou no equilíbrio da floresta. O tigre chegou. Mas você ainda não sabe. A camuflagem dele é uma das mais eficientes do reino animal. As listras alaranjadas e pretas que parecem tão óbvias quando você vê o tigre num zoológico ou numa foto. Dentro da floresta, entre a luz filtrada pelas folhas, entre sombras e galhos, essas listras se dissolvem completamente no ambiente. Não é exagero. É ciência. As listras verticais do tigre imitam os padrões de luz e sombra que se formam entre vegetação alta. O olho humano foi treinado ao longo de milênios para detectar formas. Quando uma forma se desfaz no padrão do ambiente, o cérebro simplesmente não registra. Você pode estar olhando diretamente para um tigre parado a 10 metros de você e ver apenas floresta. E tem algo ainda mais perturbador sobre como o tigre se move. Ele pesa centenas de quilos. Mas quando decide se deslocar em silêncio, os pesquisadores descrevem o movimento como quase impossível de acreditar. As patas traseiras do tigre pousam exatamente no mesmo ponto onde as patas dianteiras estiveram. Isso elimina os dois barulhos mais comuns ao caminhar numa floresta, galhos quebrando e folhas amassando fora do ritmo esperado. Ele não tropeça. Ele não hesita. Cada passo é calculado com uma precisão que parece sobrenatural. E quando ele decide atacar, a distância que ele cobre nos primeiros segundos é absurda.
de 0 a 60 km por hora em poucos passos. Não dá tempo de reagir. Não dá tempo de correr. A questão toda já foi decidida muito antes disso, nos longos minutos silenciosos em que ele ficou parado te observando e você nem sabia que ele existia naquele espaço. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento. Não, sério. Imagina. Você está numa trilha. É final de tarde, a luz está baixa, as sombras estão longas. Você está caminhando sozinho, passos no barro, o som da floresta ao redor. Pássaros, insetos, vento. De repente, o silêncio. Não um silêncio gradual. Um silêncio abrupto. Como se alguém tivesse desligado o volume do mundo. Você para. Olha ao redor. Árvores. Sombras. Vegetação densa. Nada. Você dá mais alguns passos. E em algum lugar a menos de 20 metros de você, deitado entre as raízes de uma árvore grande, completamente móvel, com os olhos fixos em cada movimento seu, o tigre continua esperando. Ele já sabe que você vai passar por aquele ponto. Você ainda não sabe que ele existe. Essa não é uma cena de filme. Esse é o comportamento documentado e estudado de um dos predadores mais bem-sucedidos da história natural do planeta. Tigres em estado selvagem são observados regularmente em posições de emboscada a poucos metros de trilhas usadas por humanos, sem serem detectados. A maioria das pessoas que passou por esses pontos nunca soube o que estava ali. E aqui está a parte que realmente perturba. Na maior parte dos registros históricos de ataques de tigre humanos, a vítima não ouviu nada. Não houve rosnado. Não houve aviso. Não houve aquele momento de olho no olho que a gente imagina quando pensa no encontro com um predador. Apenas silêncio. E então, do nada, o impacto. O tigre ataca de trás, ou pela lateral, sempre visando o pescoço. O golpe inicial é calculado para incapacitar antes que qualquer reação seja possível. Pesquisadores de comportamento animal descrevem essa técnica como uma das mais eficientes observadas em qualquer carnívoro terrestre. Não existe desperdício. Não existe improvisação. É pura execução de uma estratégia que o animal passou horas construindo em silêncio. É aqui que a força bruta encontra a inteligência. O tigre não é apenas músculo e dentes. Ele pensa. Ele avalia. Ele decide quando o momento é certo, e espera até ter certeza. Estudos de comportamento mostram que tigres são capazes de abandonar uma emboscada se percebem alguma variável desfavorável, recuar silenciosamente e tentar novamente em outro momento, em outro ponto. Ele tem paciência estratégica. Isso é raro em predadores solitários. E sabe o que é mais perturbador de tudo isso? Enquanto você estava assistindo esse vídeo, enquanto você estava pensando no tigre como algo distante, selvagem, separado da sua realidade. Essa é exatamente a sensação que a presa tem. A certeza de que está segura. A ausência de qualquer sinal de perigo. A tranquilidade completa até o momento em que já não existe mais nada a fazer. O verdadeiro terror do tigre não está no rugido. Não está nas garras. Não está nos 300 quilos de músculo puro. O verdadeiro terror está no silêncio antes de tudo isso. Está nas horas em que ele ficou parado te observando sem que você soubesse. Está na precisão fria de um predador que não ataca por impulso. Que espera. Que planeja. Que escolhe o momento exato com uma calma que nenhum ser humano conseguiria manter. Ponto mais assustador não é ouvir um tigre chegando. O mais assustador é perceber que você nunca ouviu. Se esse vídeo te deixou com aquela sensação boa e perturbadora que a gente busca aqui, deixa o like. Isso ajuda demais o canal e faz o algoritmo mostrar esse conteúdo para mais gente que curte esse tipo de tensão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sino. Porque o próximo vídeo vai ser sobre um predador ainda mais silencioso que o tigre. Isso mesmo. Ainda mais silencioso. Até lá!